Quando eu vou trabalhar dentro dessas fases de produção, eu tenho que entender o seguinte: cada fase de produção tem uma característica distinta. E essas características distintas, elas me trazem o seguinte pensamento, que eu preciso conhecer o que cada categoria exige dentro daquele período, para que eu possa, assim, fazer um trabalho bem feito. E aí surgem algumas questões com relação ao que eu preciso pensar para fazer esse trabalho bem feito. E aí surgem ideias como, por exemplo, do que os leitões precisam para sobreviver e produzir. Por exemplo, o que é necessário para a matriz produzir mais leitões e desmamar leitões mais pesados? Seria outra questão também que a gente pode levantar. E outras questões, como aumentar ou diminuir o ganho de peso das leitoas. Então, são questionamentos que a gente levanta todo dia que vai lá para o centro de manejo, que vai para a criação desses animais. Toda vez que eu faço isso, acabo pensando nesse tipo de situação e pensando em como que eu faço para corrigir esses problemas ou para melhorar o meu sistema de produção. Então, por exemplo, do que é que o leitão precisa para sobreviver e produzir? Ele precisa se manter bem alimentado, ele precisa se manter bem aquecido, ele precisa se manter protegido e limpo. Dentro de cada ponto desse, o que eu vou fazer? Quais são as ações que eu tenho que ter para poder fazer com que esse animal sobreviva e produza melhor? Todos esses pontos fazem parte do conjunto de ações que formam o manejo de leitões. E assim a gente vai fazendo também para as matrizes, para os reprodutores, todos dentro desse mesmo sentido. Então, com relação às matrizes, manejo de leitores e matrizes são duas categorias distintas, embora as duas estejam como fêmeas aptas à reprodução. Só que a gente tem que ver uma coisa: as leitoas, elas ainda estão em desenvolvimento e nunca pariram. E as matrizes já são fêmeas mais maduras que já vêm de outros partos. Uma coisa que a gente vê que é muito curioso é que, por exemplo, para a leitoa, como ela ainda não apresentou o seu desenvolvimento pleno, ela ainda é um animal em desenvolvimento, então você tem que considerar um ponto muito importante para não comprometer o desenvolvimento dela. Quando eu trabalho com essas matrizes, com essas fêmeas para reprodução, eu tenho que considerar aquilo que ela precisa para continuar crescendo, mais alguma coisa que ela vai precisar para poder gerar os leitões. E aí vocês estão vendo aqui o peso vivo dos animais em relação à idade. E aqui a idade é a primeira cobertura. Essa fêmea está tendo a primeira cobertura com aproximadamente 250 dias, pesando uns 130 quilos aproximadamente. E vocês veem que ela vai crescendo até mais ou menos a quinta, sexta cobertura, ela continua ganhando peso. Até chegar nessa parte da sexta cobertura, da primeira para a sexta, ela praticamente dobrou o peso dela. Então vocês imaginam o quanto que essa fêmea precisa de nutriente para ela continuar produzindo leitões e para que ela possa continuar crescendo. Porque senão pode chegar numa condição em que a fêmea ela tenha uma limitação do seu desenvolvimento, porque ela pegou e ao invés de se desenvolver, ela acabou despendendo energia para poder desenvolver os leitões, ou até o contrário, ela começa a produzir menos leitões porque ela está usando parte daquela energia para poder se desenvolver. Então tem essa questão. Eu tenho que ter um cuidado muito grande com relação à alimentação dessas fêmeas dentro dessas fases. Com relação à comparação, vocês veem que tanto ela em crescimento como ela já gestante, um animal maduro, aqui para condições brasileiras, você vê que os animais consomem a mesma coisa, só que a fêmea em crescimento ela tem uma necessidade bem maior de nutrientes do que se fosse ela somente gestante. Por quê? Porque ela vai precisar de energia e de proteína para crescer e para produzir os fetos. Então, por isso é que a gente vê que ela precisa de uma quantidade maior, uma concentração maior de nutrientes do que da fêmea só gestante, sem estar em crescimento. Então, para essas fêmeas, que nós chamamos elas de fêmeas de reposição, eu tenho que trabalhar com a quantidade de ração, que elas ganham um peso de 600 a 630 gramas por dia. Isso do nascimento, da época dela
após desmama até a seleção dela. Um ganho de peso médio dentro dessa faixa. Esse tipo de ganho de peso vai garantir para essas fêmeas uma boa precocidade, quer dizer, elas vão chegar na puberdade mais jovens, vão ter uma estrutura física boa para a pós-cobertura, quer dizer, elas já vão ter um tamanho bom para suportar isso. E existe um número mágico, aproximadamente 70% do peso vivo adulto é o que é recomendado para essa fêmea estar apta a ser coberta. Então vamos imaginar, se uma fêmea vai entrar, o peso da fêmea adulta são 100 kg, 70% de 100 são 70 kg. Então essa fêmea ela já teria uma condição bem interessante de entrar em reprodução se ela estivesse pesando 70 kg. Isso também vai ajudar ela a ter menos problemas no aparelho locomotor, quer dizer, dos seus aprumos, e também ajuda essa fêmea a ter uma maior longevidade. Se ela vai entrar no sistema de reprodução mais cedo, então ela também vai ter a oportunidade de passar mais tempo dentro desse sistema. Outra observação importante é que os níveis nutricionais, quer dizer, a quantidade de nutrientes do alimento e a quantidade fornecida para cada animal desse tem que ser ajustado. Então vai bem do que eu falei para vocês na aula passada, em que cada fêmea na frente da baia dela tinha um cartão com anotações da produção dela, do ganho de peso dela, porque cada animal vai ter um desempenho diferente. E aí, baseado nesse desempenho diferente, eu tenho que ajustar o meu nível de alimentação. Isso vai fazer com que eu permita que essas fêmeas tenham um maior desempenho, independente do tipo de animal que eu use. Que aí vocês estão vendo aqui com relação ao tipo de linhagem utilizada. Mas aí linhagem, a raça, o tipo de animal que eu estou trabalhando. Dependendo dele, eu vou poder desempenhar melhor o desenvolvimento desses animais. Aqui alguns fatores que comprometem o desenvolvimento dessas matrizes. Um deles é o peso ao nascer. Já foi verificado que fêmeas que nascem muito leves, elas vão ter um problema sério de desenvolvimento de óvulos. E aí, a partir do instante em que ela tem um desenvolvimento comprometido dos óvulos, a taxa de ovulação dela é mais baixa. Então, isso significa para a gente que ela vai ter uma menor produção de leitões. E isso não é muito interessante dentro de um sistema de produção de suínos. Então, é recomendado fêmeas que tenham nascido com peso superior a 1,1 kg, animais melhorados. É claro que, por exemplo, isso é para animal que chega num peso adulto com 250 kg, por exemplo, 200 kg. Para um animal menor, aí você também baixa essa escala. Um ambiente adequado na creche, a gente vai ver com maior detalhes isso quando estiver tratando de manejo de leitões, mas esse ambiente adequado é um ambiente aquecido, um ambiente seguro, com boa alimentação, boa disponibilidade de água, limpo e que você tenha um espaçamento bom para cada animal, para que ele possa ter boa liberdade de movimentação, para que evite conflitos dentro daquela baia. Então, toda vez quando a gente trata de ambiente adequado, vem contemplando todas essas características. E também outra forma interessante é o acompanhamento da curva de crescimento desses animais. Essa fêmea, tá? E aí vocês estão vendo essa figura 1. Essa figura 1 mostra o tipo de crescimento que é esperado para um suíno. Então ele começa a ter uma fase em que ele cresce muito rapidamente. Chega um momento em que ele diminui a velocidade desse crescimento e quando ele atinge a maturidade é quando ele fechou o seu desenvolvimento corporal. Toda vez que eu trabalho nessa condição, eu posso observar que esse animal, então, quando ele é bem jovem, ele cresce rapidamente, então eu vou ter que fornecer bastante proteína, bastante energia para ele, porque ele vai ter como responder em termos de desempenho, mas quando vai ficando mais velho, eu posso diminuir a quantidade desses nutrientes, porque esse animal ele já não vai mais precisar tanto deles para poder se desenvolver, porque ele já começa a diminuir a velocidade de crescimento até o ponto em que ele atinge a maturidade. Aqui nessa figura 2 é só para mostrar o seguinte, que dependendo da idade, esses animais eles mudam o tipo de tecido que eles acumulam no corpo. Então, por exemplo, no início,
esses animais eles começam a incorporar mais proteína. Proteína seria o quê? Músculo. Então ele acumula mais músculo nesse primeiro momento, que é justamente na fase em que o animal cresce mais rapidamente. Quando chega na segunda etapa, que começa a diminuir o crescimento, que está chegando perto da maturidade, então o que a gente começa a observar? Que o animal começa a ter um acúmulo maior de gordura e que a proteína já não é mais um fator que ajude o animal a ter maior quantidade de massa no corpo. Passou de uma determinada idade e aí a gente vê que esse ponto é justamente o ponto em que o pessoal está utilizando para abater esses animais. 180 a 220 dias. Quer dizer, é o tempo em que o animal diminui a incorporação de proteína e começa a colocar só gordura na carcaça. Se eu não quero gordura em excesso, é ideal eu abater o animal dentro desse período. Uma das formas que eu vou monitorando essa condição nutricional das fêmeas é através do score de condição corporal. Para score de condição corporal, eu não sei se vocês já viram esse método, né, que é muito usado para bovino, para caprinos, ovinos e também a gente trabalha com suínos, que é justamente uma escala em que eu atribuo notas e que de acordo com o valor de 1 a 5, eu tenho esse animal muito magro até esse animal muito gordo. E vale a gente lembrar o seguinte, para o sistema de produção em geral, os dois extremos são bem complicados. Então eu não vou permitir que tenham animais muito magros, nem que tenham animais muito gordos, porque tanto um quanto o outro é um problema grande dentro do meu sistema de produção. O animal muito magro, ele fica mais suscetível a doenças, ele tem limitações com relação à reprodução, tem uma dificuldade maior de reproduzir, tem uma produção de óvulos menor, então isso vai me ter como consequência a menor produção de leitões. Se ela pare magra, ela vai ter baixa produção de leite, então vai produzir leitões mais leves e a mortalidade desses leitões costuma aumentar a partir do momento em que está nessa condição. Então, quer dizer, são características altamente indesejáveis. Para a fêmea muito gorda, ela começa a ter problema reprodutivo também, porque o excesso de gordura começa a interferir nos hormônios responsáveis pela reprodução. Se ela for parir gorda demais, é capaz que na saída dos fetos eles morram por esmagamento, porque tem tanta massa de gordura acumulada no corpo desse animal que acaba comprimindo a passagem e na hora que o animal tentar sair ele não vai conseguir. E aí ou vai sair com muita dificuldade e por conta dessa dificuldade ele acaba sufocando e nasce morto. É interessante que seja mantido sempre próximo desse score 3. É um animal que está com um bom status nutricional, tem uma boa capacidade corporal, consegue se manter bem durante a gestação, consegue se manter bem durante o período e após a lactação, se recupera mais rapidamente para a próxima cobertura. Então, é o tipo de animal ideal nesse sentido. Existe um aparelho, que é esse aparelhinho aí que vocês estão vendo acima, em que ele apresenta, o nome dele é caliper. E esse caliper é como se fosse aqueles alicates, não sei se vocês já viram, que tem um alicate que é usado para medir a nossa gordura do corpo. Então o nutricionista vai lá, ou então até na farmácia às vezes você vê isso. O pessoal vai lá com o alicate e aperta e aí diz aquela quantidade de gordura que você tem, se você é considerado gordo ou se você está magro. Tá? Então é a mesma coisa, só que o local que a gente ajusta o caliper é diferente do alicate que o pessoal trabalha para fazer essas biometrias. Então, no caso aqui, ó, vocês estão vendo, coloca esse caliper bem na região do posterior desse animal, na parte dos quartos mesmo, e você aproxima essas duas bases. De acordo com a aproximação delas, ele vai indicar. Quando o animal está nessa setinha verde, é sinal de que ele está magro, está abaixo do desejado. E aí, quando ele está dessa forma, é importante que eu trabalhe no aumento da quantidade de ração desse animal, ou melhore a nutrição dele, para que ele possa
para que essa fêmea possa se recuperar para a época de cobertura. Se essa fêmea apresentar, né, o status de animal nem está gorda nem está magra, está numa condição corporal boa, tá ok, então eu mantenho o mesmo plano alimentar dessa fêmea. E se ela tiver gorda demais, quer dizer, com a condição corporal acima do que eu preciso, então já começa com uma dieta de restrição, quer dizer, eu vou diminuir a alimentação dessa fêmea para que ela possa baixar o peso e recuperar, né, até chegar ao ponto de uma condição corporal adequada. Então, para essas fêmeas magras, né, com peso abaixo do desejado, é recomendável fazer uma dieta de flushing, é esse o nome que vocês vão encontrar na literatura, e geralmente eu forneço umas 2 semanas antes de colocar essa fêmea para cobertura. Agora, é claro, se ela tiver numa condição corporal muito baixa, eu posso fazer isso até antes, 1 mês, 3 semanas antes da cobertura. Caso ela esteja numa condição corporal boa, o que eu faço? Reduzo só um pouquinho a alimentação dela, por isso é que vocês estão vendo aí, restrição alimentar leve, para evitar que ela ganhe peso nesse período, e aí quando for antes da cobertura eu adiciono esse flushing. Esse flushing é uma alimentação que ela é rica em proteína, rica em energia, tem uma quantidade de proteína e energia tão alta que equivale à dieta que a gente usa para fêmeas em lactação, que é uma dieta com bastante energia e com bastante proteína. E que essa quantidade de proteína e energia vai ajudar essa fêmea a ter uma maior taxa de ovulação. Se eu falo em taxa de ovulação, isso vai significar o quê? Que pode ajudar essa fêmea a produzir uma maior quantidade de leitões. Então, por isso é que ele é um manejo bem recomendado. Para vocês que trabalham com produção de leite suínos, que tem matriz, é um manejo bem interessante, bem prático de se fazer e que traz resultados bem interessantes. Então, como eu falei para vocês, para essas fêmeas que estão no processo de gestação e de lactação, é importante que eu mantenha uma condição corporal boa para elas, e essa condição corporal boa vai ser dentro da faixa de 2,5 a 3,5, tá? Dentro daquela escala de 1 a 5. Então, eu mantendo o animal dentro dessa faixa, de média 3, é o ideal para que eu mantenha esse animal sempre numa boa condição corporal. Fornecer a ração dividindo a quantidade em refeições. Então, por exemplo, se uma fêmea precisa consumir 3 kg de ração por dia, se eu for fornecer só uma vez ao dia, eu coloco os 3 kg de uma vez só. Se for 2, eu coloco 1,5 em um momento e 1,5 kg em outro momento. Se for 3 vezes ao dia, então eu coloco 1 kg em um momento, outro quilo em outro momento e outro quilo no terceiro momento. É claro que isso, caso você não tenha um alimentador automático. Se você tiver, aí dispensa esse tipo de manejo, porque a fêmea vai estar lá com a alimentação à vontade. Para fêmeas próximas à aparição, a gente vai ver isso com maior detalhe, mas vale a ressalva aqui, ração com bom teor de fibra, que essa fibra ela vai ajudar na movimentação do intestino, ajuda essa fêmea a ter uma limpeza do seu trato digestivo mais fácil. Perto de parir, é importante que essa fêmea consuma essa ração com fibra, até para ter uma maior limpeza desse trato digestivo e evitar a contaminação durante o parto com as fezes. Então é importante fazer isso. Vitaminas e minerais, quer dizer que são elementos importantíssimos para o metabolismo do animal, para a melhor utilização da proteína, para a melhor utilização da energia que o animal consome, ele precisa ter uma boa disponibilidade de vitaminas e minerais. Se eu trato principalmente com essas fêmeas em gestação e lactação, em termos de minerais eu não posso deixar faltar para esses animais, principalmente cálcio e fósforo. É claro que enxofre, magnésio, manganês, zinco, são todos elementos muito importantes, mas principalmente cálcio e fósforo, porque são minerais que eles consomem em grandes quantidades. Com relação às vitaminas, as vitaminas A, D, E e K, que são muito importantes para a visão, para a qualidade da pele, para a qualidade reprodutiva. A vitamina E está muito relacionada à produção de espermatozoides, à produção de óvulos e à conservação, né, a durabilidade dessas células no organismo.
Vitaminas do complexo B, que também são muito importantes por evitar problemas nervosos, por exemplo, carência de vitamina B1, de vitamina B2, podem trazer problemas neurológicos, e isso é um fator que a gente quer evitar dentro do sistema de produção ou até de comprometimento do próprio animal. Proteína de boa qualidade, tá? Porque vamos imaginar o seguinte, todo alimento que você fornece para o seu animal tem proteína, né? Por exemplo, o milho tem uma quantidade X de proteína, a soja tem outra. Para suínos, proteínas de origem animal, elas são melhor assimiladas do que proteínas de origem vegetal. O que seria proteína de origem animal? Farinha de carne, farinha de sangue, farinha de peixe, que são alimentos que podem ser fornecidos para os suínos. E já no caso, proteínas de origem vegetal, né, como no caso do milho, da soja, são bem assimiladas pelos animais? Sim, são, mas não na mesma proporção que as proteínas de origem animal são. Então, quando eu trabalho com dietas que eu preciso que o animal tenha um melhor aporte de proteínas de boa qualidade, vocês podem ver naquelas rações prontas que tem lá composição farinha de carne, farinha de vísceras, que é claro que são alimentos mais complicados de eu conseguir dentro de um sistema de produção convencional. Por exemplo, você vai numa casa de agropecuária, você diz, me dá aí farinha de sangue. Pessoal, não tá ficando doido, você não tem isso aqui. Né? A gente tem milho e soja e fim de papo. Então, no caso, são alimentos mais específicos e que dificilmente você vai encontrar no mercado. E que mais as indústrias de rações que já têm acesso dos frigoríficos e beneficiam esses produtos. E aí eles conseguem ter esse material disponível. Ração balanceada, quer dizer, eu adequar aquilo que o animal precisa e combinar os alimentos necessários para atender aquilo que ela precisa e com alta energia. Vamos lembrar que essas fêmeas que estão em gestação, que estão em lactação, são animais que exigem uma grande quantidade de energia para poder produzir leite, para poder produzir leitão. Então, se essa fêmea precisa de alta energia, eu tenho que atender isso. Senão, eu comprometo a lactação dela, eu comprometo o desenvolvimento dos leitões, eu vou ter leitões menores, mais suscetíveis à mortalidade e sendo desmamados mais leves. E não é isso que a gente quer. Outro ponto muito importante que está dentro do manejo desses animais é o fornecimento de água. E essa água ela tem que ser limpa, tem que ser fresca, quer dizer, fornecer água aquecida, uma água quente para esses animais, como a gente vê por aí, o pessoal coloca água dentro de um tacho com essa água morna para os animais beberem. Não é uma água interessante, tá? Essa água ela tem que ser sempre com a temperatura mais baixa. Então, quando for fornecer água, ou se tiver um local para esses animais que são criados soltos, é recomendado que o cocho de água, né, esteja no local sombreado, para que ele não aqueça tão facilmente. E sem contar que essa água tem que estar à vontade para esses animais. Alguns valores médios de consumo não é que eu tenho que medir essa quantidade, até porque eu já falei, fornecimento à vontade. Agora é o que a gente vê aproximadamente o que uma matriz consome por dia de água. Então, uma fêmea que ela está em crescimento e em gestação, ela vai consumir aproximadamente de 15 a 20 litros de água. E já uma fêmea em lactação, né, e aí entra o porquê da quantidade de leite produzido dessa fêmea, ela vai consumir até 30 litros de água por dia. Algumas dicas com relação a ao consumo de água desses animais, vale lembrar a importância de manter esses bebedouros limpos. E quem trabalha com esses sistemas de bico, trabalhar sempre com a manutenção deles, né, com as borrachinhas sempre bem ajustadas, com o mecanismo de liberação de água também sempre bem ajustado, para eu evitar desperdício. Porque não é raro da gente ver dentro desses sistemas de criação bico vazando água. E aí vocês imaginam, sempre a gente está trabalhando na questão de racionalização de água, do cuidado com o desperdício de água. E dentro de um sistema que já tem um consumo bem alto de água, como é o sistema de criação de suínos, se eu trabalhar com esse tipo de desperdício, eu estou trazendo prejuízo para o meu sistema. Então, tenho que sempre trabalhar com esses reguladores todos bem ajustados, para não ter desperdício de água.
e sempre bem limpos e higienizados. Como essas fêmeas que estão em gestação e lactação, geralmente elas ficam presas em gaiolas, então é importante eu estimular elas a se levantarem, porque muitas vezes essas fêmeas ficam muito tempo deitadas e podem trazer problemas para a própria saúde delas. Como vocês imaginam, né? Quando a gente dorme, às vezes, com o braço, com a cabeça em cima do braço, que amanhece com o braço dormente, né? O que acorda está o braço dormente. Imagina uma fêmea dessa que tem 200, 300 quilos que fica só pressionando o corpo dela em uma única área. Então isso vai gerar dormência, vai reduzir a circulação e essa fêmea pode até morrer ou ter algum problema como uma trombose, por exemplo. Pode acontecer também, certo? Então tem que estimular esse animal a se movimentar. Como é que eu faço isso? Posso bater palma, posso usar um chocalho, posso bater com um cabo no ferro da gaiola, fazer algum barulho para estimular essa fêmea a se levantar. Isso vai estimular ela tanto a consumir água como também a micção, a ela urinar, certo? Então eu tenho que fazer isso pelo menos 3 vezes ao dia. É recomendado que faça isso uma vez dentro do período da noite também, para essas fêmeas também poderem se movimentar durante a noite. E já foi visto que quando se trabalha com esse tipo de estímulo, diminui bem o risco de mortalidade dessas matrizes nas granjas. Então é um fator bem importante da gente lembrar. Então aqui as formas, né, de consumo de água através dos bicos, né, que é bem comum atualmente, ou através de coxos, né, para os animais criados ao ar livre. Então a gente pode ver aí nessas figuras tudo bem ajustado, né, sem desperdício, o animal conseguindo pegar bem essa água que está saindo desses bicos.